Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no Salmo, capítulo 2, Salmo 2, verso 8. E aquilo que eu quero falar hoje com vocês, irmãos, e vou tentar ser o mais breve possível, é sobre conquista. O tema da mensagem é como conquistar, como tomar posse, como conquistar algo. Ok? Porque muitas vezes na nossa vida nós não sabemos como conquistar. Sabemos até o que queremos conquistar, mas não sabemos como conquistar. E a palavra de Deus, Ele diz que nós somos mais que vencedores, mais que conquistadores. A palavra de Deus diz que Deus nos deu o Espírito Santo, pelo qual Ele quer que nós sejamos pescadores de homens, que nós sejamos conquistadores, para a glória do seu santo nome. Amém? Então, no Salmo 2:8, queria te convidar a abrir a tua Bíblia, Salmo, capítulo 2, no Salmo 2, não é? Verso 8. E lê o que é que está aí a dizer. Olha o que é que o Senhor nos diz. Salmo 2:8. Aleluia. Diz assim: Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Irmãos, Deus aqui Ele está-nos a dizer para nós termos ousadia. E a ousadia até de quê? De pedir nações a Deus. De dizer, Senhor, dá-me nações. E isso, irmãos, fala-nos de conquista. Fala-nos de conquista. E nós, portugueses, somos um povo conquistador. Somos um povo que saiu à conquista. Saiu para conquistar, saiu para alcançar. E todos os países e nações que Portugal estabeleceu e descobriu, tornaram-se também nações conquistadoras. Nações cujo seu DNA é um DNA de conquista e para a conquista. Ok? Então, hoje eu quero vos falar sobre isso. Sobre conquista. Porque qual é o tema deste ano? O tema profético, quem é que me sabe dizer? Qual é o tema de 2019? O tema profético que Deus nos deu, palavra profética que Deus nos deu no início do ano, qual é? 2019, o ano de novas conquistas. Vamos repetir, 2019, o ano de novas conquistas. É um ano, irmãos, para nós conquistarmos. E nós já estamos a ter a primeira conquista este ano, que é o culto à tarde, às 18 horas. É uma conquista. Amém? É uma conquista, mais um culto. É mais um tempo de quê? De ensino da palavra, de louvor e de oração ao Senhor. Mais um tempo para quê? Para a salvação de vidas. Certo? Então, é um ano de novas conquistas. Não só na igreja, mas também na tua vida. Este é o ano que tu vais conseguir abrir a tua empresa. Este é o ano que tu vais conseguir ter a tua casa própria. Este é o ano em que tu vais ter o teu carro, ou melhorar o teu carro. Este é o ano em que tu vais casar, se fores solteiro. Aí não ouvi nenhum amém, irmãos. Aí eu vou dizer outra vez. Este é o ano que tu vais casar, se fores solteiro. Aí as irmãs já estão a chorar. Calma, irmã, calma. Não diga isso, pastor. Digo, irmãos, porque Deus, Ele quer que tu conquistes. Agora, como? Como é que vais conquistar? Como vais conquistar? Amém? Então, irmãos, vamos ver, em primeiro lugar, amém, como é que nós conquistamos. Eu queria que nós lêssemos um texto que está no Salmo 115:16. Vamos avançar um bocadinho. Salmo 115:16 diz o quê? Vamos ler. Salmo 115:16. Salmo 115, verso 16. Olha o que é que a Bíblia diz aqui. É muito interessante este versículo. O que é que o Espírito do Senhor nos está a ensinar? Salmo 115:16. Aleluia. Já abriram já? Eu vou ler. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Irmãos, a Bíblia está a dizer que o céu é do Senhor. Os céus são do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens.
Isso significa que Deus quer que tu tomes posse de tudo aquilo que Ele criou e preparou para ti. Deus tem coisas para a tua vida nesta terra, porque a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Então, tu tens que entender isto, tens de ter conhecimento disto, porque Deus, Ele é o Senhor do universo, mas a terra Ele deu a nós. Ele deu para nós. E nós temos que entender que existem bênçãos, existem coisas boas que Deus tem para ti na terra e que Deus quer que tu conquistes essas coisas. Em nome de Jesus. E mais, na terra, mas também no céu. Olha o que diz Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Passado, hein? Já viram o tempo verbal? Passado. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então quer dizer que Ele não só te deu a terra, mas Ele também te deu o céu. Ele te deu o céu, Ele preparou coisas para a tua vida, Ele preparou bênçãos para a tua vida, Ele preparou conquistas para a tua vida, na terra, mas também no céu. E olha o que é que Ele diz. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele já te abençoou. Ele já determinou que tudo é para ti. Agora a questão é como tomar posse, como receber, como conquistar. Porque a Bíblia diz em Gálatas 4:1, Gálatas é um texto muito importante. Vamos ler. Querem ler? Gálatas 4:1. Abre aí a tua Bíblia e lê. Sublinha esse texto. Gálatas 4:1. Vamos ler. Olha o que é que diz a Bíblia em Gálatas. Presta atenção, irmão, o que o Espírito do Senhor está a dizer esta manhã a ti. Olha o que diz Gálatas, antes de Efésios, Gálatas capítulo 4, verso 1. Olha o que diz, Gálatas 4:1. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. O que a Bíblia está a dizer é que o herdeiro, quem é o herdeiro? É aquele que tem o quê? Direito à herança. Deus, Ele nos deu uma herança. Salmo 115:16, Ele deu-nos a terra. Efésios 1:3, Ele preparou bênçãos espirituais nos lugares celestiais para nós tomarmos posse dessas bênçãos. Ele preparou tudo. Mas a Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menor, enquanto é menino, e a palavra grega é nepios, que significa bebê, em nada difere do escravo. O que é o escravo? O escravo é alguém que nem é dono de si próprio. Nem de si próprio é dono. Não tem nada. É escravo. A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menor, em nada difere do escravo. E é isso, irmãos, que muitas vezes pessoas que amam a Deus, que creem em Deus, que oram a Deus, mas infelizmente passam por situações na sua vida, parece que aquilo que Deus preparou no céu e na terra, parece que não os alcança. Parece que algo ali impede deles poderem receber as bênçãos que Deus preparou para ti. Resposta. Porquê que isso acontece? Resposta. Porque tu ainda estás a viver como escravo. Ainda não te apropriaste da condição de filho e de filho quê? Maduro. A palavra grega é huios. Maduro. Aquele filho que sabe o que quer e sabe como alcançar aquilo que quer. Então hoje eu quero te ensinar a ser huios. E se tu tens sido népios, está na altura, este ano, de deixares as fraldas, cuspis a chupeta e caminhares em direção à maturidade. Porque há muito cristão hoje que é bebê. Bebê espiritual. Mas Deus quer que tu te tornes um homem, uma mulher de Deus, herdeira, capaz de conquistar. Porque Deus quer que tu sejas um conquistador. Amém, irmãos? Então, já vimos que existe o quê? Bênçãos na terra e no céu que Deus preparou para nós. Agora, a questão é a capacidade de conquistar. Vê bem o que eu ponho aqui. A capacidade de conquistar vem do conhecimento de que existe algo a conquistar. Por isso vocês entendem o que eu estou a dizer. A capacidade de eu conquistar algo
a motivação para conquistar algo, a força, a disciplina, a dedicação, a confiança, o foco para conquistar algo, vem do quê? Do conhecimento de que existe algo a conquistar. Enquanto eu não sei que algo está lá, eu não vou ter motivação, foco, disciplina e confiança para quê? Para sair de onde eu estou e conquistar algo. Eu coloco aqui o seguinte, exemplo dos portugueses, que ao conhecerem a terra, que a terra era redonda, o que é que eles fizeram? Decidiram sair à descoberta de um novo caminho para as Índias. Quando os portugueses descobriram, pela ciência, que a terra não era quadrada como se pensava, mas era redonda, o que é que eles pensaram? Então, se a terra é redonda, em vez de estarmos a dar a volta por África e passarmos pelo cabo ali das tormentas, em que muitas caravelas naufragavam, eles pensaram fazer o quê? Sair e ir em frente para dar a volta e chegar às Índias. Então o conhecimento de que a terra é redonda levou-os ao quê? À capacidade de conquistar um novo caminho para as Índias. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, o conhecimento leva-te à conquista. Tu precisas de saber o que Deus tem para ti. Tu precisas de saber quem tu és em Cristo, Délcio, para poder conquistar aquilo que Ele tem para a tua vida. Enquanto tu não souberes, tu não vais conquistar e vais viver como escravo. Por isso é que a Bíblia diz em Provérbios 11:6, o justo é liberto pelo conhecimento. Por isso é que a Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo está a ser destruído porque lhe falta o conhecimento. E Jesus disse em João 8:32, salvo ver, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o conhecimento te capacita para a conquista. Se tu queres ser um conquistador, tu precisas de aumentar o teu nível de conhecimento. Amém? Entenderam o que eu estou a dizer? Assim como os portugueses saíram de Portugal à descoberta do novo caminho para as Índias. Agora, sabes o que é que aconteceu? Ao fazê-lo, conquistaram mais do que alguma vez viram, ouviram ou imaginaram. O que é que eles conquistaram? O Brasil, irmão. O Brasil! Hã? Eles saíram para descobrir a Índia, Tosé. Mas descobriram o quê? O Brasil. Que bênção, irmão. Quem é que gosta do Brasil aqui? Aleluia. Eu gosto do Brasil. Irmãos, já viram, irmão, o que eu estou a dizer? O que é que o Espírito do Senhor está-nos a dizer aqui? Quando tu sais à descoberta, à conquista, Deus dá-te mais do que aquilo que tu imaginas. Do que aquilo que tu pensava. Estás a ver? Isto é prático, irmão. Isto marcou a história do nosso povo, o povo português. Amém? Então, saber que Deus tem grandes coisas para ti te faz avançar para a conquista. Mas o sair para a conquista te faz alcançar mais do que aquilo que tu pensas. Vamos dizer isto, amém? Conseguem dizer? Vamos lá. 1, 2, 3. Saber que Deus tem grandes coisas para ti te faz avançar para a conquista. Mas o sair para a conquista te faz alcançar mais do que tu pensas. Então, irmão, quando tu sais para a conquista, já estás a ganhar. Já estás a ganhar. Pior que falhar é não tentar. Diz à pessoa que está ao teu lado, irmão, pior que tentar. Ou melhor, pior que falhar, desculpem. Pior que falhar é não tentar. Pior que falhar é não tentar, irmão. Estão a entender o que eu estou a dizer? Amém? Então, neste sentido, 1 Coríntios 2:9, Deus nos diz algo maravilhoso que eu quero que tu memorizes hoje. Olha o que diz lá, lê lá ali o que está ali escrito, olha ali. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não sou eu que estou a dizer isto, irmão. É a palavra de Deus. É Deus que te está a dizer esta manhã. As coisas que tu nunca ouviste falar, que tu nunca viste acontecer, tu nem sequer imaginaste. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem o quê? Preparado. Já está preparado, irmão. Já está. Tu tens agora é que tomar posse daquilo que Deus já te deu.
Tens que ser um conquistador. Irmão, se os portugueses não tivessem saído à conquista dos caminhos para as Índias, para o novo caminho para a Índia ou para as Índias, eles não tinham descoberto o Brasil. Não tinham descoberto os Estados Unidos da América, sabiam? Porque Cristóvão Colombo era português. Trabalhou para o rei da Espanha. Porque o rei português foi parvo. Mas foi um português que descobriu o Brasil. Cristóvão Colombo era português. Então, os portugueses, eles de facto têm uma unção apostólica. Deus deu-lhes uma unção apostólica. Por isso é que esta igreja que nasceu em Portugal, Deus quer que ela conquiste as nações. Porque Salmo 2,8 diz: pede-me e dar-te-ei as nações por herança. Temos é que ter a ousadia de sair para conquistar. Amém, meus queridos? Então, neste sentido, as coisas que tu nem pensaste, nem imaginaste, nem ouviste falar, é aquilo que Deus tem para ti. Irmãos, eu vou-te ser sincero, eu próprio tenho vivido isso na minha vida. Tenho vivido isso na minha vida. Amém, irmãos? Eu, quando tinha 15 anos, eu orei ao Senhor e disse: Pai, eu não quero andar a namorar com uma e com outra. Eu quero que tu me mostres já quem é a pessoa que tu tens para mim. Porque eu quero namorar com essa pessoa, casar com essa pessoa, ter filhos com essa pessoa. Eu não quero andar aí a namorar com uma e com outra. Porque eu com 15 anos já amava ao Senhor. E eu não queria fazer algo que depois no futuro me iria arrepender. Então eu orei e eu disse: Senhor, eu quero uma mulher assim, 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 assim. Orei com fé. Irmãos, e quando eu vi a minha esposa, eu disse: oh Deus, é muito mais do que aquilo que eu imaginei. É muito mais. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca sequer imaginei. É verdade, irmão. E numa semana, eu conquistei a minha mulher. Irmãos? Uma semana. Sabem porquê? Foi num acampamento. Foi só ao 7º dia. É o dia da perfeição também, não é, irmão? Mas olha, uma semana. Sabes porquê? Porque foi num acampamento bíblico. Olha, foi lá no lugar onde a gente vai fazer o retiro. Foi lá no sítio abençoado, irmão. Irmão, eu morava no Barreiro e ela morava em Sintra. Eu fui ao acampamento, olha, o acampamento bíblico, evangélico, jovens, no verão, ok? Tipo colónia de férias. E eu fui 15 anos. E fui com o quê? Com a disposição de dizer: é neste acampamento que eu vou encontrar a mulher da minha vida. Fui à conquista, irmão. Fui à conquista. E eu cheguei ao acampamento, irmão, quando eu via, ela não ia aos acampamentos. Ela só foi aquele ano. E eu assim, quando eu olhei, eu disse: é esta. Irmão, e numa semana eu tive que a conquistar. E o problema é que ela já namorava com outro indivíduo, irmão. Não foi fácil, irmão. Tu não queiras saber, foi muitas noites em oração e jejum, irmão. Naquele acampamento. Eu devo ter perdido para aí 3 quilos no acampamento. Mas o resultado, irmão, qual é? O Senhor me deu a conquista de algo que eu nunca pensei. Então, irmãos, hoje nós temos que ter a ousadia de avançar. Porque quando tu sais à conquista, já estás a ganhar. Já estás a ganhar. Então, irmão, hoje, este ano, este é o ano da tua empresa, este é o ano da tua casa, este é o ano do teu casamento, este é o ano da mudança na tua história. Porque Deus já preparou coisas que tu nunca pensaste, nunca imaginaste. Tens é que ser herdeiro e não escravo. Porque enquanto tu tiveres uma mentalidade de escravo, tu vais viver na miséria, tal como o escravo vive na miséria. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, neste sentido, meus queridos, as bênçãos já estão disponíveis nos céus e na terra. Tu só tens que tomar posse, saindo para a conquista. Diz aí à pessoa ao teu lado: irmão, sai para a conquista. Sai! Sai para a conquista. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Deus está contigo, meu irmão. Amém? Alguns irmãos estão a pensar: sai e conquista-me. Não é isso, irmão. Não é isso. Está bem? É sai para a conquista. Não é sai e conquista, meu irmão. Isso não. Amém, irmãos? Vamos lá. Agora, como sair para a conquista? Esta é a pergunta. Como é que eu posso sair para a conquista? Segundo a palavra de Deus, como é que eu posso sair para a conquista? Será que eu posso sair à toa?
Será que eu posso ir de qualquer maneira? Quais são os passos que me levam ao sucesso e à conquista? Amém, irmãos? E é isso que nós vamos ver agora, na palavra de Deus, irmão. Na palavra de Deus, que é o quê? O manual do fabricante. Quando eu compro qualquer coisa na loja, a primeira coisa que eu devo fazer é ler o manual do fabricante. Graças a Deus que temos um mês para trocar. Porque às vezes eu não leio o manual e estrago aquilo e depois vou devolver com a cara de pau a dizer, não funciona. Estás-te a rir, mas tu já fizeste isso. Então, é bom fazer o quê? Ler o manual do fabricante. Qual é o manual da criação do homem? É a Bíblia. Então, o que é que a Bíblia diz? Quais são os passos para eu aprender a conquistar e ser bem-sucedido nas conquistas que Deus já preparou para mim? Amém? Primeiro passo, ouvir a voz de Deus. Irmão, o segredo é ouvir a voz de Deus. Tu precisas de ouvir a voz de Deus. Deus fala. Ele fala contigo, irmão. Às vezes tu é que não consegues ouvir. Não consegues sintonizar a frequência que Ele já está a falar. Porque o não ouvir Deus não é culpa dEle. Porque Ele fala. Olha, irmão, e fala mesmo. Mas muitas vezes, irmão, meu querido, nós não conseguimos ouvir. E às vezes não queremos ouvir aquilo que Ele está a dizer. Então, em primeiro lugar, para tu saíres à conquista, tu precisas de ouvir a voz de Deus. Deuteronômio 28:2 diz assim, olha, lê bem comigo. Deuteronômio 28:2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Meu querido, as bênçãos já estão preparadas. E Deus está a dizer-te assim, olha, todas essas bênçãos, elas virão e te alcançarão. Irmão, quando tu aprendes a ouvir a voz de Deus, tu nem precisas de fazer muita coisa. A bênção já vem, já te alcança. A bênção já vem, porque só o ouvir a voz de Deus, meu irmão, já te alinha com aquilo que Ele tem para a tua vida. Entendes, meu irmão? Então, hoje, primeiro passo para a conquista, ouvir a voz de Deus. Porque o simples facto de eu ouvir a voz de Deus, eu vou o quê? Eu vou alcançar as bênçãos. E as que eu não alcançar, elas me alcançarão. Já viste bem, irmão, a beleza deste versículo, Isaías? Já viste? Olha lá, eu vou ler outra vez. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Meu querido, às vezes eu ponho-me assim, lá em casa, assim, a minha mulher me vira, porque ela ri-se de mim. Então eu ponho-me assim e digo assim, bênçãos, aqui estou eu. Venham, devagarinho para não aleijar. Irmãos, as bênçãos. A Bíblia, não sou eu que estou a dizer, sinceramente, sou eu. Paula, é Paula, não é? Olga, peço desculpa, Olga. Olga, sou eu que estou a dizer. Não, é a palavra. A palavra de Deus. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Então, sabes uma coisa, meu irmão? Mais preocupado com a bênção, tu tens que estar preocupado em ouvir a voz do Senhor. Hoje em dia há muita gente preocupada com as bênçãos. Eu quero vou à igreja para receber a bênção. Preocupa-te em aprenderes a ouvir a voz de Deus, porque essas bênçãos, elas vão te alcançar. Entendes o que eu estou a dizer? Então, irmão, hoje é importante tu saberes isto. Isaías 42:9, vamos abrir a Bíblia, é o texto profético para este ano, que também tem a ver com isto que eu estou a dizer. Isaías 42:9. Queria-te convidar a abrir a tua Bíblia e a sublinhares este texto, se puderes, porque é um texto muito importante e é uma palavra profética, uma palavra rema que Deus nos deu para este ano. Diz assim, Isaías 42:9: Eis que as primeiras coisas já se realizaram. Eis que as primeiras coisas, isto é, a primeira fase na tua vida, ela já passou, ela já se realizou. Ok? Por isso é que tu estás aqui hoje, nesta igreja, porque Deus te diz, as coisas primeiras já se realizaram. Deus tem agora o quê? Uma nova fase, um novo tempo na tua vida, no teu ministério, na tua família, na tua vida financeira. E não sou eu que digo, olha o que diz a seguir. E novas coisas eu vos anuncio. Olha o que é que Deus está a dizer.
a primeira coisa já passou. Novas coisas eu tenho para a tua vida. Tenho novas coisas para ti, Sérgio. Novas coisas para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família. Novas coisas, diz o Senhor. Aquela fase complicada, aquela fase de deserto, já passou. Novas coisas eu vos anuncio. Paulo, assim diz o Senhor, Paulo. A primeira fase já passou. Agora é uma nova fase. A fase em que tu vais ver a tua vida alcançar o que tu nunca viste, nunca imaginaste. Tu entendeu o que eu estou... Estão a ver o que é que Deus está a nos dizer? É o Espírito Santo que está a falar connosco. Amém? Olha o que diz a seguir. E antes que sucedam, ou que aconteçam, eu vos faço ouvir. Aleluia. Lá está, o segredo é o quê? É ouvir. Deus, Ele tem coisas para a tua vida, mas antes que elas aconteçam, tu tens que o quê? Ouvir. Ouvir, irmão. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir. Aleluia, glória a Deus. Irmão, quando ouvimos a voz de Deus, quando? Quando é que ouvimos a voz de Deus? Eu coloquei aqui 3 aspectos. Há mais, mas estes são para mim fundamentais. Primeiro, ouvimos a voz de Deus quando meditamos na sua palavra. Quando tu lês a palavra, quando tu meditas na palavra de Deus, tu vais a ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar através da sua palavra. Irmãos, este livro que está aqui, ele não é um livro só. Este livro, ele é a palavra de Deus. Ele não contém a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Deus separou este livro para falar contigo. Para te ensinar, para te corrigir, para te instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Não é? Porque toda a Escritura é proveitosa e hábil para ensinar, para instruir, para corrigir a injustiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, meu querido, queres ouvir Deus? Aprende a ouvir. Obrigado, João. Aprende a ouvir através da palavra de Deus. Aprende a ouvir Deus através da meditação na palavra. E tantos de nós, irmãos, temos tempo para fazer tudo, menos tempo para ouvir a palavra de Deus. É verdade ou não é? É importante, meu querido, tu que desenvolvas um relacionamento diário com a palavra de Deus. Para ler, para ouvir, para entender o que Deus te está a dizer através da sua palavra. Segundo lugar, exercitamos o nosso espírito. Quando exercitamos o nosso espírito, nós também aprendemos a ouvir Deus. Exercitar o espírito implica o quê? Orar, louvar, interceder. Quando eu exercito o meu espírito, eu estou a fazer o quê? Eu estou a aperfeiçoar o meu ouvido espiritual para ouvir Deus. E em terceiro lugar, quando é que eu ouço Deus? Quando é que eu aprendo a ouvir a voz de Deus? Quando estamos em comunhão com a igreja. Nos cultos, nos nossos grupos de vida, nos nossos grupos familiares, nós também aprendemos a ouvir a voz de Deus. Porquê? Porque agora, onde tu estás aí, tu estás a ouvir o quê? A palavra. E Deus está a falar contigo. E muitas vezes, sabes o que é que Deus faz? Ele envia um irmão para confirmar aquilo que Ele já está a dizer ao teu coração. Já me aconteceu eu estar, por exemplo, a orar ao Senhor em silêncio, a dizer: Deus, olha, eu tenho que tomar esta decisão. Senhor, o que é que eu faço? Qual é o melhor para mim? E de repente Deus manda um irmão e diz: o Senhor te diz para fazeres assim, assim, assim. Aquela pessoa não sabia o que eu estava a orar, mas Deus sabia. Amém. Então, quando nós estamos em comunhão, nós permitimos ao Espírito Santo que nos possa dirigir. Estão a entender o que eu estou a dizer, meu irmão? Então, hoje, se tu não tens uma igreja local, uma igreja que tu dizes, aquela é a minha igreja, é o lugar onde eu estou debaixo da sua cobertura espiritual, então eu quero te convidar a fazer desta igreja a tua igreja. O lugar onde sempre que podes, vens para ouvir a voz de Deus. Amém, meus queridos? Então, em primeiro lugar, qual é o primeiro passo para conquistar? Ouvir a voz de Deus. Segundo passo, ver o que Deus está a mostrar. O primeiro passo é ouvir, o segundo é ver.
Ok? E é muito importante eu aprender a ver o que Deus me está a mostrar. E a isso nós chamamos de discernimento espiritual, ok? E fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é ver o que não se vê. Vou repetir. Fé é ver o que não se vê. Fé não é desejar. Há pessoas que têm fé que o Benfica vai ser campeão. Irmãos, isso não é fé, isso é fezada. E é preciso ter muita fé este ano, irmão. A coisa está preta. A coisa não está fácil. Não é? Mas olha, irmão, há uma diferença entre fé e fezada. Fezada é desejo. Fé é ver o que não se vê. Entendes o que eu estou a dizer? Por isso é que a fezada não te leva a lado nenhum. Mas a fé faz-te alcançar aquilo que nunca imaginaste, nunca pensaste. Entendes o que eu estou a dizer? Então, irmão, olha aqui este texto em Gênesis que eu te coloco. Gênesis, Abraão, Deus fala com Abraão. E Deus diz assim a Abraão, vamos ler. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra. Irmãos, o que é que Deus disse a Abraão? Levanta os olhos e vê, porque toda a terra que tu vês, te darei por herança. Irmão, se Abraão fosse míope, se Abraão fosse míope, irmão, Abraão não receberia nada. O que vale é que o velhinho via bem. E ele conseguiu ver toda a terra de Israel. Ok? Então, irmãos, hoje, o que Deus te está a dizer é, para além de ouvires Deus, tu precisas de ver o que Deus já te está a mostrar. Porque ao veres, tu vais conseguir conquistar. Nós conquistamos não só o que ouvimos, conquistamos aquilo que vemos. Porque quando eu vejo algo, eu toco em algo com os meus olhos. Estão a entender o que eu estou a dizer? E tanto é verdade que quando nós olhamos para algumas pessoas, elas se incomodam. Porque nós tocamos nelas. Ver é tocar. E quando nós olhamos com fé, nós estamos a tocar nas bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Tu precisas de ver aquilo que tu queres. Tu precisas de ver aquilo que Deus te tem mostrado. Se Deus te tem dito, este ano eu vou-te dar a tua empresa, tu precisas de ver a tua empresa. Este ano eu vou-te dar o teu marido, tu precisas de ver o teu marido. Tal como eu vi a minha mulher há 10 anos atrás. 10, 15, 10, 25 anos. Ok? Amém, irmãos? Então, olha aqui. Levanta agora os teus olhos e olha. Porque toda esta terra que vês, te darei. Irmãos, se ouvir é importante, ver é fundamental para conquistares. E eu coloco aqui o seguinte: ver dá-nos foco. Ver dá-nos disciplina. Irmãos, quando o corredor está a correr na maratona, não é? E ele está cansado, ele está a querer desistir, os músculos já estão a doer, mas quando ele vê a meta, ele ganha o quê? Disciplina, ele se sacrifica, ele sofre, mas ele diz: eu não vou deixar de cortar a meta. Amém? Então, ver nos dá foco. O que é foco? Nós estamos a ver, estamos a focar. Foco é não dispersar. Sabem porquê que nos cavalos se coloca paulas nos cavalos? Quem é que já viu cavalos com paulas? Sabe o que é paula? É aquela coisinha preta que se coloca nos olhos do cavalo. Porque o cavalo é um animal herbívoro. Todos os animais herbívoros, eles têm os olhos de lado. Todos os animais carnívoros têm os olhos à frente, por causa do foco na presa. Os leões, os tigres, têm os olhos o quê? À frente, porque eles focam e correm e caçam. Mas os animais herbívoros, que são a caça, têm os olhos de lado. Para quê? Para estarem a conseguir ver
tudo à volta, para o leão não conseguir apanhá-los de um ângulo que eles não veem. Por isso é que os cavaleiros põem palas, para o cavalo ver o quê? Apenas em frente, para não se distrair com nada. Quando tu vês o que Deus te mostra, tu tens foco. Tu sabes para onde queres ir e para onde Deus quer que tu vás. E há muita gente hoje, irmão, que não tem foco. Como a Bíblia diz, anda a cochear entre dois pensamentos. A Bíblia diz, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Porque homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A inconstância, irmãos, começa quando não se tem foco. Tu precisas de ter foco. Para não andares à toa, aí de um lado para o outro, a perder tempo, a perderes os melhores anos da tua vida, quando Deus quer que tu tenhas foco e alcances o que Deus já preparou para ti. Amém. Disciplina é sacrifício, é tu negaste a ti mesmo, é tu estás disposto a sofrer para alcançar o que Deus tem para a tua vida. Dedicação é o quê? É quando eu me sacrifico, sim, mas com o quê? Com motivação, com paixão. Dedicação é algo que eu faço porque eu amo, porque eu gosto. E quando eu vejo, eu consigo me motivar. E em vez de apenas me disciplinar, eu me cerco de dedicação para alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. E em último lugar, confiança. Porque a confiança, irmão, é o combustível para o sucesso. Se tu não confias em ti próprio, meu irmão, então estás condenado ao fracasso. A confiança vem de ouvir e de ver o que Deus te está a mostrar. Amém, meus queridos? Amém? Então, neste sentido, foi o conhecimento que fez os portugueses saírem para a conquista. Mas foi quando viram terra que verdadeiramente conquistaram. Eu imagino, irmãos, Pedro Álvares Cabral, quando ele colocou o binóculo e ele olhou e viu terra, foi aí que ele deu um grito e disse: terra, conquistamos, descobrimos a Índia. Só que não era a Índia, irmão, era melhor ainda. Era o quê? O Brasil. Amém, irmãos, era o Brasil. Mas foi só quando ele viu que conquistou. Então, irmãos, há muita gente aí com o binóculo, mas o binóculo está sujo. Estão a olhar e não vê nada, irmão. Limpa o binóculo. Amém. Aprenda a ver o que Deus te está a mostrar. Pastor, eu agora vou morar para a Alemanha. Então, mas vais para a Alemanha porquê? Porque acho que é melhor para mim. Deus está-te a mostrar a Alemanha como destino. Bem, não foi bem o Deus, foi mais o YouTube e o Google, mas aquilo é fixe, pastor. Irmão, não faças isso. Não faças isso, porque pode-te acontecer o que aconteceu com muita gente, por não ter foco, disciplina, dedicação e confiança. E por ter olhado para coisas que não devia ter olhado, afundou-se no meio do oceano. Então, irmãos, hoje em dia há muita gente a se afundar, ele e as suas famílias, porque não têm a visão de Deus na sua vida. Por isso é tão importante nós irmos à igreja, porque aqui, agora, Deus está a falar contigo. Deus está-te a dar foco. Deus está-te a mostrar a confiança que tu precisas ter para alcançar os teus objetivos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, como ver o que Deus está a mostrar? Pela fé. Amém? É pela fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é ver o que não se vê. Amém, meus queridos? E sabes uma coisa, meu irmão? Quando nós, pela fé, alcançamos as bênçãos, nós permitimos a Deus que chame à existência o que não é, como se já fosse. A fé é o braço que nos permite entrar nos lugares celestiais e trazer para a terra as bênçãos que Deus já preparou para a tua vida. Amém, irmão? Eu lembro-me quando eu casei muito novo, com 21, 2, 1 ano, 2. Tu tinhas 21, eu tinha 22. A Patrícia tinha 21, eu tinha 22. Casámos muito novos. E o nosso ato de casar foi um ato de fé. Eu disse ao meu pai e à minha mãe:
com 20 anos, pai, eu vou casar. Ele, claro. Eu disse, mas vou casar para o ano. Para o ano? Então, mas tu ainda estás na faculdade e a Patrícia ainda está na faculdade. E eu disse, sim, mas eu vou casar porque eu vou acabar a faculdade em junho e eu vou casar em setembro. Porque eu acabo em junho, portanto caso em junho, não, acabo em junho a faculdade, caso em setembro, depois vou de lua de mel, venho de lua de mel, começo a trabalhar e pronto. E preciso de mais ou menos 1.200 euros por mês para pagar a casa. Então, vou casar, dia 1 de setembro de 2001. O meu pai deve ter dito, bem, tu é que sabes, mas eu acho que ainda é cedo, 21 anos, a Patrícia tem 21, tu tens 22 anos e tal. Mas eu lembro-me, irmãos, eu escrevi num papel e eu disse assim, Deus, eu quero uma casa nova, em Sintra, com lareira, 2 quartos, ok? Uma sala X, com X metros quadrados. Quero num prédio que não seja nem o último nem o primeiro, porque é frio, quero um meio. Irmão, eu escrevi. E eu mostrei à Patrícia e a Patrícia assim, bem, mas a gente pode ir para uma casa usada, uma casa alugada. Não, eu disse, não, nós vamos casar e nós vamos ter uma casa nova em Sintra. Eu quero vista para a serra, porque me inspira a Serra de Sintra. Então eu quero... Irmão, eu orei. Sabe o que é que eu fiz a seguir? Fui ao banco e disse ao gestor do banco, olha, eu quero casar, quero comprar uma casa e queria saber como é que é o processo para alcançar o financiamento para comprar uma casa. Ele disse, ok, então e qual é o seu IRS? E eu disse, o quê? IRS, anual. E eu, o que é IRS? Eu, não... Sim, IRS. Eu disse, não, mas eu não trabalho, eu estou a estudar, eu estou na faculdade, eu não trabalho. Ah, não, mas sem IRS nós não lhe emprestamos dinheiro. E eu, sim, não empresta porquê? Ah, sem IRS não emprestamos. Eu disse, este banco não me empresta, mas vai haver um banco que me vai emprestar. E eu orei e disse, Deus, mostra-me o banco que me vai emprestar o dinheiro se é essa história do IRS. Irmão, eu fui ao Banco Caixa Geral de Depósitos e disse assim, olha, eu disse logo, eu não tenho IRS, aviso já. Que é para não perder tempo. Eu não tenho IRS, mas olha, eu tenho uma casa, eu quero comprar, a casa custa X, e eu em outubro vou começar a trabalhar, e eu preciso de casa. E não sei o quê. E ele disse, o senhor vai trabalhar em outubro. E onde é que vai trabalhar? Não sei, mas eu vou começar a trabalhar em outubro, e eu preciso de casa, e eu quero a casa já, porque eu vou casar dia 1 de setembro. Irmão, eu estou a falar a verdade, Deus está aqui, e estou a dizer o que aconteceu. Então eles só disseram, precisa do fiador. E eu disse, não, o fiador eu falo com o meu pai não é o meu fiador. E então, olha, emprestaram-me o dinheiro. Então fui ter com a casa, encontramos a casa, gostámos, chegámos ao pé do construtor da casa, porque a casa ainda estava a ser acabada de construir. Eu fui o primeiro a morar no prédio. E eu cheguei ao pé do construtor e disse assim, olha, é assim, eu estou aqui com um problema, eu gostei muito da sua casa, só que a renda da casa, ela é mais 200 euros do que aquilo que eu estou a pensar que vou conseguir pagar. Então como é que eu vou fazer isto? Então... há alguma hipótese de fazer alguma coisa? E ele disse, não há problema, durante 2 anos eu pago 200 euros da renda. E eu, sério, o construtor disse, eu pago 200 euros durante 2 anos. Irmãos, durante 2 anos eu recebia todos os meses 200 euros da conta do senhorio, isto é, do construtor da casa. A casa já estava no meu nome e o construtor todos os meses depositava 200 euros por mês para me ajudar a pagar a renda. Até hoje, irmão, eu não acredito. É muita fé. É muita fé, irmão. É muita fé. Irmão, até hoje... Na altura... Então, irmão, comprei casa, sem IRS, a casa que eu queria, e depois, dia 1 de setembro, casei. Glória a Deus. Fui de lua de mel para a Madeira. Uau! E sabem como é que eu paguei a lua de mel? Com as prendas do casamento. Que eu disse, Deus, vai tocar no coração dos convidados, os convidados vão dar a prenda e eu vou pagar a lua de mel, hotel de 5 estrelas na Madeira. E nós é que pagámos o casamento também. Com o dinheiro das prendas. Eu fiz as minhas contas, eu disse, então isto vai dar X, isto vai dar Y, isto vai dar Y, então tudo junto vai dar X e vou. Irmão, até sobrou ainda. Sobrou. E sabes o que é que aconteceu? Eu mandei 2 currículos para a Câmara de Sintra e a Câmara de Cascais, antes de ir de lua de mel. Quando eu cheguei de lua de mel, telefonaram-me da Câmara de Cascais a dizer, olha, venha trabalhar, porque nós inaugurámos uma piscina e queremos que você venha gerir a piscina. Dia 1 de outubro, eu comecei a trabalhar. E sabem qual era o meu ordenado? 1.200 euros.
Irmãos, fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmão, eu só exercitei a minha fé. Exercita a tua fé. Deus tem coisas preparadas para ti. Deus tem coisas para a tua vida. Irmão, eu não estou a falar de cor, eu não estou a tentar te convencer, eu não estou a tentar fazer lavagem cerebral. Eu estou-te a dizer o que eu tenho vivido. O que Deus tem feito na minha vida. Entendes, meu querido? Então hoje eu quero que tu possas alcançar ainda mais do que aquilo que eu já alcancei na minha vida. Mas tu precisas de ver o que Deus te está a mostrar. Eu tive a ousadia de ver o que Deus me estava a mostrar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quando ouvimos a voz de Deus e levantamos os olhos da fé, conseguimos ver a terra prometida. Conseguimos ver as novas coisas que Ele tem para nós. Quando nós ouvimos a voz de Deus e levantamos os olhos da fé, conseguimos ver a terra prometida. Conseguimos o quê? Ver as novas coisas que Ele tem para nós. Meu querido, eu vou ficar por aqui e vou terminar depois no outro domingo esta pregação. Mas quero-te convidar a ficares agora de pé e exercitares aquilo que eu te estou a dizer hoje. Eu convido-te agora, onde tu estás no teu lugar, a fazeres aquilo que eu também fiz. A exercitares a tua fé e a ouvires o que Deus te está a dizer hoje. Porque Deus, irmão, Ele está a falar contigo. Então fecha os teus olhos aí onde tu estás. Levanta a tua mão e diz assim: Deus, fala comigo, Senhor. Senhor, eu quero que tu abras o meu coração. Eu quero, Senhor, que a tua palavra possa produzir mudança na minha vida. Eu não quero ser mais um escravo. Eu quero ser herdeiro. Eu quero ser alguém, Senhor, que avança para conquistar